Diálogos 83, mais uma edição. Hoje estamos recebendo aqui o grande professor de História Dinho Zambia para falar de N assuntos. Agora, bom tava o papo em off aqui, viu? Agora, Dinho, você tem a responsabilidade de fazer um papo tão gostoso agora gravando quanto tava em off, viu? Vamos embora. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Romão. Obrigado à equipe técnica aqui. Galera aqui, a gente já tá batendo altos papos aqui com o João e com o Felipe. Vamos embora. Seja bem-vindo. Obrigado. Dinho, você entrou nessa história aí do novo ensino médio, estudou, tal. É possível fazer um apanhado do que mudou? Sim. Seguinte, Romão, vou contar um pouquinho de história, né? Professor de história gosta de contar história. Eu tive um diretor de escola em 2015 que ele assustou muitos professores. Ele tinha o costume de assustar muitos professores. Mas a gente sabe que a gente tem que pegar esses sustos e trabalhar positivamente, né? Ele falou assim: tá vindo aí um negócio chamado BNCC, e quem não se adaptar à BNCC vai ser pior do que aqueles que não se adaptaram à informática. É época que tinha aula de informática na escola, né? E aí eu comecei a olhar para isso. Comecei a estudar, comecei a ver do que se tratava. E eu quando pego uma coisa para fazer, eu me aprofundo, né? Eu gosto muito, eu sou muito detalhista. Aqueles que trabalham comigo acham que eu sou organizado. Eu não me acho organizado. Mas quem trabalha comigo acha que eu sou organizado. E eu organizei um tempo de estudo sobre a BNCC. Isso foi de 2015 para 2016. E aí, eu já no Estado, né? Trabalhando no Estado, sou professor do Estado também. Eu conheci outras pessoas e tive contato, né, com secretários, subsecretários. E fui apresentando ideias, fui apresentando projetos e praticamente me pinçaram assim, né? Vamos aproveitar a expertise desse camarada aí. E uma coisa que acontece muito lá dentro é assim, poxa, dá para aproveitar tal professor mais do que em sala de aula. E uma coisa que eu também sempre exigia, não me tire completamente de sala de aula. Eu quero continuar com sala de aula, porque não adianta eu ficar teorizando sem a prática. Eu sempre tenho isso comigo também. E aí, quando chegou em 2017, veio a lei, né, do novo ensino médio. A lei 13.415 de 2017, fevereiro de 2017, e foi uma grande revolução. E eu costumo dizer, Romão, que o que está acontecendo aí, não sei se você e a galera que está assistindo viram aquele filme Não Olhe Para Cima. Sim. É o novo ensino médio. É o novo ensino médio, porque estão tentando, inclusive, abafar essa grande novidade. É uma novidade muito temerosa, né? Porque as pessoas não estão preparadas. A Paraíba tem um certo preparo em relação aos outros estados, mas o Brasil como um todo, ele não conseguiu se preparar para receber a proposta do novo ensino médio. Porque, primeiro, é preciso digerir bem a base, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é só uma base. Muita gente pensa que a BNCC é o currículo. Não, é uma base, é uma estrutura para o Brasil todo tomar como referência e ter algo que é a formação geral básica, que seja semelhante, igual nunca vai ser, mas que seja semelhante nas 27 unidades, né? Os 26 estados e o Distrito Federal. E que tenha a parte diversificada, que a gente conhece como itinerários formativos, que seja a parte onde o estudante ele possa mergulhar ali, ele possa desfrutar a partir de um querer particular dele e ele descobrir realmente com o seu projeto de vida muito bem trabalhado o que é que ele quer para a vida dele, o que é que ele quer para a vida profissional dele. Mas o ideal, a minha opinião e a do César Caligari, que eu participei de uma live com ele recentemente, e do ex-presidente do Conselho Estadual da Educação, que é o Carlos Henrique, que não era para ser agora. O novo ensino médio deveria esperar, porque a gente precisaria aí pelo menos de uns 2 ou 3 anos de aprofundamento, de estudo, de formação inicial e continuada de fato em todo o Brasil para a gente começar a dar um passo mais firme. Mas a gente sabe que tem todas as questões políticas, as coisas precisam ser implementadas em tal gestão, para que tenha frutos, isso, aquilo, outro, e tá aí e não olhe para cima. Então a gente está tentando trabalhar em cima No disso. caso, você está dizendo que seria necessária uma fase de transição. Com certeza. Uma fase de transição de estudo, pesquisa, aprofundamento, prática,
de escolas piloto. A Paraíba, ela saiu na frente, né? Que nós conseguimos fazer testes assim com as escolas piloto, que são as escolas cidadãs integrais. Deram certo, mas quando você vai para a realidade das escolas regulares, não é só a carga horária que é diferente, a vivência é diferente, a forma de tratar a educação é totalmente diferente, o mau costume de muitos profissionais é diferente também. E a gente sabe que a gente trabalha com professores e com professauros, né? Tem muita gente que não consegue se adaptar às mudanças, tem muita gente resistente, né, às novidades. Eu fiz um curso, Romão, com um gênio da educação. O curso se chamava Aprender em Comunidade. Ele se chama José Pacheco, que é o fundador da Escola da Ponte, que com certeza você conhece, já estudou. E ele falou, tá tudo errado. Tá tudo errado, desconstrói tudo, né? E ele falando sobre o processo de avaliação, processos metodológicos, desconstruindo o pensamento das metodologias ativas de aprendizagem e tal. E uma das coisas que ele mais falou e que me marcou muito nas aulas dele é que nós convivemos com muitos professores mortos. Isso é muito forte, viu? Muitos professores mortos. E existem aqueles que ainda estão vivos. E se você consegue fazer viver em você a educação, de alguma forma isso emana, pode irradiar e tocar aqueles que ainda estão vivos ou quase mortos. É mais ou menos a fala dele assim, e é muito chocante isso, né? Esse novo ensino médio, Dinho, vai impactar alguma coisa no Enem ou o Enem permanece igual? Durante 2 anos, o Enem vai ficar da mesma forma. Se a gente for olhar, e desde 98, né, o Enem, Isso. ele vai passando por muitas transformações. Na minha área, a área de humanas, e na tua também, de linguagens, Uhum. uma das coisas que mais se caracterizou foi a interdisciplinaridade. Isso. Porque as questões, os itens, né, eles são cada vez mais contextualizados. Se você pega hoje um item, né, uma questão de língua portuguesa, aí você vai ver língua portuguesa, você vai ver arte, você vai ver literatura e tudo ali envolto com a interpretação de texto. Uhum. Aí se você pega língua estrangeira, do mesmo jeito. Então, quando você olha, por exemplo, você pega uma prova de ciências humanas, 45 questões, ainda tem colégio que quer dividir. Na hora da resolução da prova, professor de história, quantas questões são de história, quantas questões são de geografia, quantas são de sociologia, quantas são de... Acabou isso. Isso não pode mais ser assim há pelo menos uns 5 anos. E isso vai ter um impacto grande, inclusive na formação de profissionais nas suas licenciaturas. Então, há um estudo, eu estou em contato com professores universitários aí da UEPB, UFCG, do Instituto Federal, da UFPB, grupo de trabalho de ensino de história, por exemplo, da UFPB, que o pessoal está discutindo muito isso, que as licenciaturas precisam ser transformadas. Então, se as licenciaturas são transformadas, quem dirá o Enem? Então, nesses 2 próximos anos, ou seja, estamos aqui em 2022, o Enem vai ser ainda nos moldes antigos, mas ainda mais contextualizado. Quando chegar em 2023, nos moldes antigos, mais contextualizado. 2024 vai ter que haver mudança. Por quê? Porque 2024, o aluno que está hoje na primeira série, ele vai estar na terceira série. E quando ele estiver na terceira série, vai ter que ter o novo Enem. E não vão mais poder nem usar essa nomenclatura, porque já foi usado antigamente, né? Aí vai ser o novo Enem, o novíssimo Enem, vão ter que usar alguma coisa, né? Então, ventila-se que pode haver um Enem por áreas, mas ventila-se também que pode haver um Enem por regiões. E isso eu acho fantástico. Porque existe, como eu já falei, uma base que é comum para todo mundo, né? Por exemplo, matemática básica é comum para todo mundo. Uhum. Mas, por exemplo, pode haver um retorno à literatura paraibana. Que seria ótimo. Pode haver um retorno à história e à geografia da Paraíba. Seria maravilhoso. Né? Que aquela época lá do PSS, trabalhava-se ainda com isso. E aí a gente vê algumas salpicadas sobre isso, porque no último Enem caiu Cabaceiras. Então, a gente pode ver que existe uma tendência dos elaboradores das questões, do INEP, esses que pediram para sair, né? Eles tinham uma ideia realmente voltada para a educação. Vamos ver o que vai acontecer agora para 2022. Quem são os que estão ali? Se vão seguir um esquema de uma BNCC original neoliberal ou a proposta do novo ensino médio construída pelos estados que combate o neoliberalismo. Eita, aí é legal, hein?
O vestibular da UEPB, ele era regionalizado Isso. e era por área. E muita gente tinha que estudar as questões regionais para poder entrar. Cara, vem de fora, tem que estudar o local, porque você vai trabalhar e vai viver no local, você tem que conhecer o local. Então a gente batalha tanto, poxa, quanta gente que mora numa cidade, tem uma praça, sabe o nome da praça, mas não sabe que personagem foi aquele daquela praça, por que essa praça se chama assim. Você não conhece o seu entorno, como é que você vai conhecer o macro se você não conhece o micro? Então quem é de fora e vai viver dentro de um ambiente, tem que conhecer aquele ambiente. Tem uma premissa antropológica que diz o seguinte: para você entrar na tribo, você tem que vivenciar a tribo. Então, se você vai fazer prova para um local, estude aquele local. Vá para a Lua sem conhecer a Lua. Pois é, vai ser ruim. Eu acredito, sempre achei o vestibular, na época, né? Hoje nem existe mais. Sempre achei o vestibular da UEPB muito avançado. Porque, por exemplo, quem ia fazer humanas Difícil, né? era muito difícil, apesar de não ter todas as matérias, né? Já era. Olha que avanço era o vestibular da UEPB. Quem ia fazer humanas fazia português, geografia, história e língua estrangeira. Já era focado para uma determinada área, né? Isso. Nem matemática você fazia, nem aquelas exatas e tal. Pode ser que volte, né? E história, por exemplo, não caía. Historiografia, introdução à história, pré-história, já começava a partir de Grécia, que eu acho um pouco perigoso também, porque trata de uma história eurocêntrica. Isso. Aí pode ser meio perigoso. Mas aconteceu isso há 10 anos atrás, as coisas estão mudando, eles também aprenderam, estão com propostas de modificações também, e essa também é a outra ventilada que dão pro Enem, sabe, Romão? Voltar os vestibulares. Então tem muita gente tentando defender o seu peixe. E aí eu olho para o sistema europeu, né? Eu sou muito a favor de... Aí, não plagiando, mas parafraseando o José Pacheco, conhecer a pessoa é conversar com a pessoa. Igual a gente tá aqui, tu me conhece há um bom tempo, mas conhecer olhando no olho da pessoa e vendo como é que a pessoa se expressa, como é que a pessoa fala, né? A coerência ali diferente, é diferente. Mas como é que você vai fazer uma entrevista com cada candidato? Não dá. Não dá. Mas aí tem a redação, que, para mim, a redação ela devia ter ainda um valor maior do que já tem. E já é 1000, né? É a maior nota do Enem. Porque a da redação, né? tá tudo ali, cara. Eu digo nas aulas que na redação dá até... Você observa regência, concordância, pontuação, coesão, coerência, argumentatividade, informatividade, conhecimento de mundo, conhecimento teórico, e ainda dá para descobrir se o cara é louco ou não. Se botar um perito da Polícia Federal, dá para saber o estudo da letra ali. Tem até o nome para estudo de letra, né? Pô. Dinho, aí você foi convidado a produzir, foi um dos convidados a produzir a proposta curricular do Estado. Fala um pouco sobre isso. Falo. Primeiro, como chegaram em você? Então, eu falei ainda há pouco que eu estava trabalhando em escolas. Eu trabalhei numa escola no Valentina, CPDAC, que na época ainda tinha aluno que apelidava de CPCrack, ó. Diga aí. E nem tava mais tão violento assim como eu ouvia falar, né? E foi muito interessante, foi uma experiência muito legal. Tive excelentes alunos, trabalhavam no turno da tarde e da noite. Mas estava muito tenso para mim, né? Eu trabalhando praticamente 4, 5 escolas de manhã, de tarde ainda, escola e cursinho, aí final da tarde você vai... Era muito, muito cansativo. E aí eu comecei a visitar muito a gerência regional, que a gente chama, né? Primeira região, a primeira região de ensino. Conheci a professora Uleica e tive a oportunidade de conversar com ela. E ela foi me dando uns caminhos, né? Para eu ver uma escola também mais perto da minha casa. Aí melhorou, meu filho nasceu, e aí eu morava em Manaíra, e em Manaíra tem um colégio Alice Carneiro. Que o Alice Carneiro também foi uma escola que eu aprendi demais, fiz projetos ali maravilhosos, mas chega uma hora que as coisas empacam, sabe? Tinha um professor lá de arte, muito bom, Getúlio, que a gente desenvolveu um projeto de que os estudantes eles iam aprender junto com o zelo do ambiente. A gente plantou 19 árvores, que foram os 19 formandos do terceiro ano do ensino médio, que é um projeto que tem em areia. Você vai no campus de areia, aí tem as árvores lá com a plaquinha do nome do aluno formando. Eu achava aquilo magnífico. Vamos fazer isso também. E até hoje tem ex-alunos que visitam as suas próprias árvores.
Se bem que depois fizeram reformas das 19, sobraram acho que 14 ou 13, né? Enfim. No Alice Carneiro, eu comecei a fazer projetos, aí no estado tem aquele projeto Mestre da Educação e Escola de Valor. E eu ganhei os dois. Mas você sabe que quando a gente cresce também causa inveja, né? Então eu ganhei 14º e 15º salário. Fui o único da escola que ganhei 14º e 15º salário. Pô, nem ligou pra mim pra gente tomar uma cerveja, né, cara? Foi um ano antes de eu te convidar pro estúdio lá. Foi um ano antes. E aí eu juntei essa grana e fiz a minha segunda viagem pro Egito, né? Foi muito bom por causa disso. Entrou uma grana boa, vamos lá pro Egito estudar. Já tinha ido uma vez, fui a segunda vez completar uns estudos. Bom, aí me chamaram para homenagem e tal, e eu conheci uma secretária de educação, que era secretária executiva de educação. E aí conseguiram com que, dentro da minha habilidade também de arte, que eu também sou formado em arte, e esse professor de arte me convidou que eu entrasse no CEARTE, que é o Centro Estadual de Arte, que é uma escola fantástica de arte. Um local maravilhoso. E no CEARTE eu trabalhei um ano como professor, aí já subi para coordenação, para organizar, o povo acha que eu sou organizado, como eu já disse. Organizei os trabalhos, continuei como professor, de bateria no caso. Trabalhava também com a parte propedêutica, né? A parte de história da arte, enfim. E aí, numa das reuniões de gerência de ensino, essa secretária chamada Giovana Marques, ela viu minha apresentação e falou, olha, a gente está começando a fazer seleção para redatores da proposta curricular do ensino médio. Aí a gente queria que você avaliasse aqui a proposta do fundamental. Aí, Romão, sabe quando a oportunidade vem, o cara abraça com os braços, as pernas, com a cabeça, com tudo? Isso foi na quinta-feira. Ela pediu para terça-feira. Ela me ofereceu quinta de manhã. Sexta de manhã eu estava na frente do gabinete dela. Ela me viu assim, ela era baixinha assim, me viu. Professor, tudo bom? Eu falei, já tá aqui, tá pronto. Caramba. Aí eu apresentei para ela, não dormi, né? Não dormi. Aí eu apresentei para ela o papel todo rabiscado. Ela, tá legal, mas a gente pode... Não, eu tenho aqui no pendrive também. Ah, mas a gente tá sem computador aqui. Eu tô com um computador. Consigo um data show? Eu falei, tá aqui na bolsa. Que a gente tem que ir pronto. Tem que ir pronto, Romão. A oportunidade aparece, aí projetou na sala dela, aí chamou o chefe de gabinete, chamou não sei o quê. Aí eu apresentei, ó, aqui tem falha nisso, isso aqui tá maravilhoso, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá combinando. Eu fiz uma crítica, e foi muito bacana, a proposta fundamental muito bem escrita pelo Alisson e pelo Thiago. Muito bem escrita, muito legal. São professores do São Estado. Professores também do Estado, são mestres da UFPB. E aí, as críticas positivas também chegaram para ele. Depois a gente conheceu, bateu uma bola bem bacana. Aí ela falou, cara, eu quero que você seja o redator de história. Aí eu falei, pô, eu topo. Mas aí não tinha coordenadores de área ainda. E aí veio a oportunidade. Você toparia pegar a coordenação de área? Eu falei, topo. E aí, nessa coordenação de área, a comissão de assessoria da secretaria, na época era o secretário Alessio, eles convidaram algumas opções. Passamos por entrevistas, passamos por conversas e tal. E aí deu certo comigo, foi bem bacana. E aí eles começaram a montar um edital, aí eu participei da seleção, inclusive, para a escolha de professores. E aí eu achei uma professora de história excelente, chamada Luísa Yolanda Cortez. Excelente, ela tem vários projetos, inclusive no estado. O Colabore 9 é projeto dela, o Celso Furtado é projeto dela. Enfim, é um apoio, assim, fantástico. E aí, a gente fez a escrita, passamos 2 anos escrevendo, com muitas formações, muitos palestrantes, consulta pública de alunos, professores, professores universitários. Apresentamos a primeira versão para os professores, tanto da UFPB, UFCG, o EPB, em peso, alguns também do IFPB, e eles, como a gente diz, desceram a lenha, né? Natural. E adoramos, porque a gente precisa disso. Uhum. Aí isso foi depois de 7, 8 meses, aí começamos a reconstrução. Pegamos os pareceres, tem uma professora de geografia fantástica, chamam Dadá. Dadá fez um parecer, assim, fantástico, dizendo que a nossa proposta ainda estava muito, ao mesmo tempo que crua, estava ainda com um viés ainda tradicionalista, e que se não tomasse cuidado poderia até entrar numa onda meio tecnicista, e poderia escorregar para o neoliberalismo.
Aí, opa, peraí, por isso que é bom consulta pública, né? Aí nós pegamos tudo aquilo, reescrevemos tudo, depois ela viu de novo, ainda apontou de novo, depois de uns 8 meses ainda fizemos novas melhorias e a proposta saiu. A proposta ela saiu com um trabalho árduo de, acho que são 22 redatores. A formação técnica profissional, acho que Mas tem mais de 10 pessoas. 22 no geral, No né? geral. É um para Não, cada. não só história, né? Não, não. Um para cada componente, né? Um para história, filosofia, sociologia. E é dos casos 2. Matemática, 2. Biologia também foram 2. Eu fui redator de música também, da parte de arte, como é dividido em 4 linguagens, né? Arte visuais, que é o próprio Getúlio, que foi coordenador de arte. Música fui eu. Teatro foi a Lúcia Serpa. A Lúcia Serpa foi da TV Colosso, meu amigo. É professora daqui da Paraíba. Entendeu? Que coisa fantástica, cara. E de dança, a Juliana também, que hoje é professora em Portugal. Enfim, fantástica a proposta. E a nossa proposta, ela é homenageada e vista e revista por todos os estados. A nossa proposta tem 867 páginas. A de São Paulo tem 230. Tem mais páginas do que a própria BNCC, Muito mais. Porque o itinerário formativo que a gente construiu é quase a metade, né? Porque tá tudo explicado. E aí esse é um drama que a gente estava falando muito, por mas ser muito grande, as pessoas não vão ler, mas a gente tem que botar na cultura de leitura desse povo. Mas aí também não é... Não, imagino que eu sou de linguagens, eu não preciso ler a de matemática. Não. Não. Que aí o professor de matemática vai ler a dele e o que ele precisar, ele vai chegar, ó, em matemática tem isso, isso e isso, eu tô precisando da sua ajuda aqui, né? Isso. Precisa ler tudo. Mas legal. Mas como cara? eu também fui um dos redatores de texto introdutório, eu tive que ler tudo. Sim. E o coordenador de matemática inicial, caba fantástico, chamado Mozart, depois ele precisou se afastar e entrou o Jobson. Jobson acho que você conhece, professor Jobson de matemática, Jobson Bezerra. Não, eu conheço Jobs de biologia. Não, os 2 Jobs de biologia. Tem o Jobson Fonseca, o Jobson Bezerra, que é redator de matemática, que hoje está trabalhando comigo no projeto de formação e implementação do novo ensino médio. Ele pegou ali as rédeas também, vamos junto. Enfim, pessoas fantásticas. Isabelle Pires, que é doutora de linguagens, autora de muitos livros aí, ganhou o prêmio Jabuti recentemente. E ela é a coordenadora de linguagens, fez um trabalho genial, genial. Inclusive, uma oportunidade, eu queria até que você conhecesse, de repente vir aqui no Diálogos 83. Eu quero. Olha. Quero conhecê-lo e quero trazê-lo aqui. É maravilhoso. Ela mora em Campina Grande, mas sempre que precisa ela vem também. E tem o Paulo Henrique, né? Inclusive, viu, Dinho, uma das características, só lhe interrompendo, desculpe, uma das características desse programa aqui é o alto nível, viu? Show. Só vem gente de alto nível aqui. Eu dei uma olhada lá nas suas entrevistas, poxa, que legal. E tem o Paulo Henrique, que hoje ele é... Então, até um pouco adoentado. Eu não sou inteligente, mas sou altamente bem relacionado. Com certeza, você é inteligente demais. Coordenador de biologia foi o Paulo. Paulo Henrique, o pessoal chama de Paulo Zulu, porque nos aulões ele se veste Pantera Negra e tal. O cara é show, é fantástico. Nos aulões com o Enem. E foi, assim, uma grande experiência. Para mim foi bom, porque eu aprendi muito e eu peguei daí também para o meu projeto de mestrado, né? Que coisa... Porque eu ficava deixando o mestrado de lado, muita aula, que a gente, quando é mais novo, a gente tem aquela ilusão, né, de que vai ganhar dinheiro e de que a gente só ganha dinheiro para pagar remédio, pagar consulta, pagar terapia. Às vezes a gente acha que um Mick Jagger, um superastro do rock and roll, e depois, quando a gente vai ficando velho, a gente descobre que não. É tudo né? uma besteira, viu? É tudo uma besteira. A gente tem que ter qualidade de vida e pronto. João, vou te pedir uma coisa e vou aproveitar antes de fazer a próxima pergunta e dizer que se você está gostando desse papo de altíssimo nível aqui com o professor Dinho, que eu nem dei as credenciais dele no início, se inscreva no canal e indique para outras pessoas, né? No caso aqui, pais, professores, alunos querem ficar a par do que está acontecendo aí no mundo da educação, é uma boa oportunidade de assistir ao podcast. E, João, deixa eu te pedir uma coisa, coloca aquela arte do anúncio, sabe qual é? Coloca aqui, ó. Tem como colocar aqui, não? Fica legal um cenáriozinho, né? Não, é o anunciante. A gente tá em busca de patrocinadores. Show de bola aí, ó. Bora patrocinar, gente. Dinho,
Aí você acabou, depois de toda essa experiência, todas essas vivências como coordenador, elaborando essa proposta, virou palestrante, né? Sou consultor hoje do ensino médio, IBNCC, e tudo isso em paralelo sala de aula, viu, Romão? Não deixei sala de aula, entrei no mestrado, continuo trabalhando na secretaria para tudo que precisam relacionado à educação, e às vezes é de uma hora para outra, viu? Sempre é de uma hora para outra. Porque são poucas pessoas para fazer muita coisa, sabe? Aham. E Verdade. às vezes é muito difícil. Aí contam muito comigo. E eu agradeço muito. Eu sempre agradeço muito as oportunidades. Todo dia que eu acordo, eu sou uma pessoa assim que tem uma fé muito grande, sabe? Toda vez que eu acordo, eu abro minha janela e olho pro céu e eu agradeço. É justo isso. É bom ser grato, né? É. Mas eu vou fazer uma pergunta boba, acho que Não é que é nada você bobo. até já respondeu. Como foi o caminho Hum. da elaboração da proposta até virar palestrante? Sim. Primeiro a gente segurou bastante. Por quê? Por conta de uma questão ética. Enquanto a gente está construindo, a gente não vai palestrar. Depois que tiver construído, tiver aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, saiu no Diário Oficial, secretário anunciou, beleza. Nossas expertises podemos ser profissionais liberais para outros serviços. Uhum. E algumas escolas me convidaram muitas vezes durante o processo, mas a gente percebe que é para querer muitas vezes saber das coisas antes da hora. E aí, né, Romão, tu me conhece comigo, não cola, né, velho? Eu já tô em sala de aula, eu comecei trabalhando como professor de música há 15 anos. Aliás, com 15 anos de idade, eu tô com 47. Já é como se diz no nosso jargão técnico, já é, como é que se não sei o que velho, pessoal, já é gato velho, é como é? Acho que é gato velho. Gato velho. Macaco velho. Macaco velho, Macaco já é velho. macaco velho É. já. E sonegão, aí é que é macaco velho mesmo. Inclusive, sofri preconceitos, né, no início da minha carreira também contra isso. Bullying, né, que a gente chama hoje. Mas eu comecei dando aula de música com 15 anos de idade. A aula de história, de arte eu comecei com 20 e história com 22 para 23, mais ou menos. Eu tô com 47. Então, vivência de escolas. Quando me convidam para o Conselho Estadual de Educação para alguma palestra, alguma coisa, eu tô lá, aos diretores, professor Dinho, tem outros que viram a cara. Inclusive eu era menino lá. Isso. Olha aí como ficou bonito. Ficou tá bonito, vendo? hein? Parabéns, Anuncia aqui, ó. E o pessoal da arte fez um negócio bem bonito, botou o anúncio aqui bem pequenininho, rapaz. Podia ter sido um negócio bonito embaixo e o anúncio bem grande. Mas, inclusive, Dinho, eu era menino lá em Rio Tinto e você já dava aula numa das grandes escolas aqui de João Pessoa, que era o Pré-Saúde. Era Era Pré-Saúde. pré-saúde. Primeiro foi pró-saúde, né? Sim, Pró-Saúde. Eu sempre Depois- troco. Pronto. Eu Obrigado, viu, João? acho que a primeira grande escola que eu dei aula foi o Objetivo. Colégio Objetivo. Eu cheguei aqui na Paraíba em Tu deu aula no Objetivo, foi com Pádua ou ainda foi com Paulo de Tasso? Não, Paulo de Tarso, ele do QI, né? Era do QI. Do QI. Mas não foi do Objetivo também, não? Não, o QI, quando ele teve a cisão, aí formou-se o CA. Sim. Aí no CA, quem estava na frente era Américo, Pompeu, Paulo de Tarso também estava no QI. Aí Paulo de Tarso ficou com QI e Américo e Pompeu abriram o CA, junto com o nosso finado amigo Alencar, né? Irmão de Dona Zélia do Pio sim. 11. E aí Alencar faleceu? faleceu, Não rapaz. sabia, cara. Tem 1 mês e meio, mais ou menos, de câncer, mas foi para estar perto de quem ele mais ama, né? Inclusive um excelente professor. Gente boa. E aí, quando teve o CA, foi expandindo, teve a potência que chega aqui de São Paulo, que foi o Colégio Objetivo. E eu trabalhava num colégio que na época era bem pequenininho, em frente ao liceu, que hoje é Dom Bosco. Era um colégio chamado Menino Jesus, que Sim. foi muito bem tratado, muito querido lá. Mas aí teve uma oportunidade no ano de 99. No ano de 99, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha ali sobrado e eu fiz currículos. E eu saí do colégio João Paulo II até a praia, num colégio que a Anchieta Maia tinha aberto, que era o Genoma. Andando, Caramba! entregando currículo. Eu falei, vai me chamar.
4 me chamaram. Mas eu vou falar do que deu certo, que foi o Objetivo, que era na Avenida Rio Grande do Sul, e tinha um cursinho do Objetivo, que era do lado do Pão de Açúcar, que agora ainda é extra ali, que já vai virar outra coisa, né? Que depois virou classe A. Ali era o cursinho do Objetivo. Aí eu fui ali e falei, não, mas currículo não deixa aqui não, deixa aqui atrás, no colégio, eu já tô suado. Mas acaba magrinho, né? Deixei lá. E a gente tem o costume de andar a pé, né? E a mesma coisa, cara. Eu cheguei lá e quem me recepcionou foi uma senhora maravilhosa chamada Lúcia Helena. Lúcia Helena me olhou assim, você é professor de arte, né, que eu tô vendo aqui no seu currículo, olha só, a gente tá precisando, na verdade, de um professor de História da Arte para a primeira série do ensino médio. Você daria aula de História da Arte? Eu falei, sim. Então você pode passar por uma entrevista? Aí eu falei, posso. Só me dizer o horário quando... os coordenadores estão aqui, vamos lá para entrevista. Ela me levou para entrevista. A professora, ela me pegou na mão, cara. Luciana, foi mesmo. Me pegou na mão, vamos ali. Eu fico emocionado com isso. Aí me levou para a sala. Aí quem tava na sala? Ela sentou para assistir a aula. Professor Aquilino, que era coordenador. Que depois veio a fundar o Classe A. É uma pessoa maravilhosa também. Quem assistiu minha aula também foi o professor Paiva. O Paiva, não o Paiva da Mata, o Paiva Severino, que depois se tornou político, vereador. Ele assistiu minha aula. Eu pensei que era o Paiva de Matemática. Não, o Paiva de Matemática estava no outro objetivo, que era vestibulares. Uhum. E tava o professor Gilvando de Matemática, que era um dos donos do cursinho. Os 4 assistiram minha aula ali, me pediram para falar, eu falo sobre o que você quiser de história. Eu falei, velho, eu sou apaixonado pelo Egito, eu comecei a dar aula de Egito, escrevendo um nome em hieróglifo, começando a botar uma coisa. Aí ficou todo mundo assim, parado, né? Me deram a liberdade para eu falar o que eu mais gostava, o que eu quisesse, eu fiz o quadro, eu tenho orgulho de ter um bom quadro também. Aí quer dizer que a aula foi o seguinte, chegou lá e aí eles disseram, falei sobre o que você quiser. E eu todo suado. Do jeito que eu tava andando. Aí deu certo. Aí falaram, olha, semana que vem a gente vai começar as aulas e a gente quer contratar você. Aí dei aula, eram 4 primeiros anos, já eram o que eu ganhava com esses 4 primeiros anos com uma aula só, 4 aulas, eu ganhava mais do que o outro colégio, que eu dava 4 dias. 4 manhãs, pra você ter uma noção. Aí aquilo enche o olho assim, e lá eu conheci uma professora fantástica de história chamada professora Neide. Sim. Cara, que até hoje é uma amigona, assim. Por onde ela anda, hein, Dinho? Ela tá professora da UFPB, da parte rural da UFPB, lá em Bananeiras. Show de bola, mas mora aqui. Inclusive, quando deixa eu só fazer um parênteses para contar uma fofoca. Ézio teve por aqui, né? Rapaz. E aí, ainda era no outro estúdio. Eu tô deixando meu cabelo igual o de Ézio já, né? O de Ézio, aquele topete bonito, Eu tô tentando deixar aqui, mas tem um pouco. Aí, até talvez chegue lá, né? Eu acompanhava as aulas, eu acho que era do CA já. E Ézio era professor e Neide era também, meu amigo. E de vez em quando tinha uns fights, viu? Era. Dele com Neide. Eu disse, mas Ézio, aquelas brigas eram de verdade mesmo? Aí ele... Gingou, mas parece que o negócio era sério mesmo, Tinha, cara, porque... E eu sou muito amigo dos dois. O Ézio, ele tinha uma visão... Mudou um pouco algumas coisas, mas ele era mais pelo setor privado. Sim. Né? Ele tem mudado porque muita coisa mudou de lá pra cá, né? É verdade. E a Neide não, Neide militância E diga-se de passagem, olha que coisa interessante. Eu acompanhava pelo rádio o programa, não era no Classe A já, não era CA não, já era Classe A. Eu acompanhava pelo rádio e considerava os dois excelentes professores, apesar de terem pontos de vista diferentes. Isso eu gostava disso. Isso é uma coisa saudável para quem tá vendo. É porque veio aquela história do... E eles expunham mesmo ponto de vista. Que aí teve uma época que veio aquela história da escola sem partido, partido. E isso acho que empobrece o debate dentro da escola. Porque, veja só, eu acompanhando lá pelo rádio, Ézio e Neide tinham pontos de vista em muitos assuntos diferentes, divergentes, e eram 2 grandes professores, e aprendi muito com os dois pelo rádio, imagina. Mas continue. E hoje está aqui fazendo rádio, TV, mas rádio também, porque tudo junto. É uma fusão, né? Mas aqui tem a energia do rádio. É a energia do rádio que é legal, né?
Bom, Mas eu sou fã dos dois. não, tranquilo. E Ezio, meu amigo demais, gosta. Eu só não podia deixar de jogar o Pinga-Fogo no dia lá, eu joguei e comentar aqui E tem também. a ver, cara, tem a ver, tem a ver. Porque, por exemplo, essa professora foi a primeira que me ajudou, a primeira que me deu uma, a professora Neide. Depois Mas, tiveram outros tantos. inclusive, se a professora Neide, se você tiver contato com ela, ela quiser vir por aqui pra gente bater um papo, tá Tenho. convidada demais. Eu já vou Convidada mostrar esse demais. aqui, ó, Neide. Apareça lá. Nosso Sim, Romão. mas desculpe aí interromper. Nada. Aí só falando disso, né? Foi a primeira professora que eu queria falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Isso. A gente precisa das pessoas. Então a gente precisa criar amizades e tentar diminuir as inimizades, né? Eu tenho coisas tristes que já aconteceram comigo, mas eu procuro olhar para as coisas felizes que aconteceram. Uhum. Tento diminuir as coisas tristes também que aconteceram. Mas ali, por exemplo, no objetivo, aí veio depois a Helena também, que me deu uma força, a professora Helena. Era de quê, Helena? Helena de História também. Hum. Depois entrou pro GEL, aí ficou super famosa, passou no concurso do IF. Aí depois fui conhecendo outros professores. Um professor Macedo também me ajudou pra caramba. Aí do objetivo eu fui partindo para outras coisas, né? Aí é que vem o Hipócrates. E você só trabalhando em grandes escolas, Aí viu? veio o Colégio Hipócrates. Eu peguei aula no fundamental do Hipócrates e cavando um espaço no médio, porque a minha linguagem mais voltada para o ensino médio, né? Não era nem a questão da grana, né? Porque o ensino médio, infelizmente, nós vemos no Brasil que ensino infantil paga-se muito mal, ensino fundamental paga-se mais ou menos e ensino médio paga-se melhor. Não vou dizer, né, que é bom, paga-se melhor em relação aos outros. Que eu acho que deveria ser uma isonomia, deveria ser todo mundo recebendo igual o ensino médio. Por grau de qualificação. Por grau de qualificação, exatamente. PCCR geral para todo mundo. Uhum. E aí veio o Hipócrates, que foi onde eu fiz muitos projetos. Eu nunca fui só professor de sala de aula, eu organizava a Paixão de Cristo, eu organizava grupo de teatro, eu organizava aulas de campo pra caramba. E isso foi crescendo, foi crescendo. Minha irmã também, professora de arte, também participou de muita coisa. Do Hipócrates, o que aconteceu? Donos do Hipócrates saíram e montaram um polígono. E eu abracei a ideia. Aí eu fui ser exclusivo do polígono, que era na Epitácio Pessoa. João Augusto, Dori Edson, ajudei, a gente carregava tijolo, foi muito legal aquilo. Você participar da construção da escola, cara. Eu joguei ácido muriático no chão para tirar resto de cimento, e aquilo eu não me arrependo, e tem gente que usa isso para jogar na cara. Eu fiz isso, não, eu falo. Eu fiz isso e me orgulho de ter feito isso. Porque construir uma escola também faz parte disso. Construir uma escola não é uma construção teórica apenas, tem uma construção física também. Uhum. E o polígono veio, me destacou, trabalhei 1 ano e meio no polígono, e aí eu fui convidado para outras escolas e veio o ProSaúde, como você falou, que era o colégio que em 2 meses, setembro e outubro, eles lotaram 4 salas de intensivo em 2005. Veio o vestibular, muitas aprovações. O ano seguinte o colégio abriu assim, 4 primeiro, 4 segundo e 3 terceiro. Terceiros anos, né? Aí eu peguei inicialmente as turmas de primeiro ano, com história da arte ainda, porque os professores eram tampa, né, velho? Você tinha ali Vanusa, você tinha ali Mário Romero, Isso. Valdemir Pinheiro também, estava dando aula, muito amigo de Américo já na época. E aí Vanusa foi a professora que me deu a mão. Mário também me ajudou dando material, mas Vanusa, cara... Vanusa é uma pessoa maravilhosa. Eu Meu cheguei a irmão. trabalhar com ela ainda. Cara, que professora. Ela me levou pra casa dela, fiquei amigo do Genesi, marido dela. Chegava, vai estudar. Ela falava assim, vai estudar. E aí eu não fiz outra coisa, eu comecei a estudar. E ela me deu, assim, pra eu levar e devolver a hora que eu quisesse os livros dela, cara. Foi uma coisa impressionante, impressionante. Ela tá por onde? Tem contato nenhum ainda? Ela é gerente de diversidade da secretaria. E cara. Vanusa é top, cara. Mas ela era uma excelente professora. E lida bem com as pessoas, E né, o legal cara? de trabalhar com os grandes é que você aprende pra caramba, né? Muito, cara. Parece que só a camisa suada dos caras já Eu tava já conversando ensina isso com você um pra colega caramba. meu, de português, inclusive, que eu falei assim, eu falei, velho, você precisa entrar aí numa equipe que você seja o Peba. Ele, mas eu tenho receio, cara. Eu falei, você é craque de pelada. Você tem que aprender a ser craque na seleção, cara. Isso. E eu falei pra ele, ficou assim ligado, eu acho que tá, né? Se você for o pior
dentre os melhores, você já é alguma Não coisa. é isso? Agora, se você for o melhor dentre os piores, você não é nada, né? Tu já viu as entrevistas do Vampeta falando do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno? Pô, ele fala, cara, eu só de eu estar ali no banco, olhando os caras jogando e participando com ele, já era fantástico. Já Então, tá entre os 22 melhores do mundo, né? eu valorizo muito, né, essas pessoas que pensam assim e valorizo também, por exemplo, o pensamento de Cristiano Ronaldo. Né? Cristiano Ronaldo, ele não tem a genialidade inata de uma habilidade de um Messi, mas ele construiu a dele. Isso. E tudo a partir de trabalho, a partir de esforço. E ele diz, eu sou o melhor, porque se eu não acreditar que eu sou o melhor, porque ele é o melhor que ele pode ser. Uhum. E é essa intenção que quando eu palestro sobre avaliação que eu falo para todo mundo. Você tem que incentivar a competição do estudante dele com ele próprio. E não Sim. dele com os outros. Sim. Como é que você, estudante, como é que você estava ontem? Hoje você precisa estar melhor. E amanhã você precisa estar melhor do que hoje. Então, esse incentivo de autoavaliação e que os professores que precisam olhar para os alunos desse jeito, não comparando um com o outro. Enfim. Isso eu aprendi, foi uma das coisas que eu aprendi com música também. Né? Eu tive um professor de bateria. Cadê Felipe? Tá por aí? Felipe tá ali. Que é chamado Guilherme Struth Gonçalves. Ele estudou na Berkeley, nos Estados Unidos, e ele falava, cara, você só tem que olhar o teu. A técnica é tua, o estudo é seu, você tem que se aprofundar por você. E isso me ajudou muito, porque eu não fazia para mostrar. O que saía de mim começou a sair naturalmente. Então foi muito interessante essa visão de crescimento interno, sabe? E aí, cara, como você perguntou no começo, né, da questão do ProSaúde, o ProSaúde foi o colégio, assim, que foi a maior escola para mim de aprendizado, que foi quando eu peguei o ensino médio e aprendi a ser professor de ensino médio. Pra você ter uma ideia, Romão, eu conheço um professor de química que ele falou uma coisa que eu uso para mim até hoje. O professor Rogério Cat. Meu amigo demais. Rogério Cat falou assim, Dinho, eu só falei que sei química depois de 10 anos de dar aula. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses sobre o Rogério Cat, que eu encontrei com ele domingo no shopping. Aí eu gritei, né, no shopping, meu amor! Aí fui lá dar um abraço nele, aí ele disse, aqui é minha esposa. Eu disse, tô nem aí, a minha foi ao banheiro, eu vou aproveitar. Aí a gente bateu um papo bem agradável. Mas era uma figura. Sim, aí ele disse que só é professor depois de 10 anos. Ele falou, eu só me considero um bom professor de química depois de 10 anos. Tem lógica. E aí, até hoje eu falo, tem coisa de história que eu não gosto, velho. Mas você tem que ensinar. Então você tem que se aprofundar. Você precisa saber para você poder lecionar aquele assunto. Mas a gente, professor, a gente precisa ter essa consciência de que nós não vamos dominar tudo. E tem professor que acha que eu domino tudo. É só questão de ego. Você vê um professor universitário, por exemplo. Professor universitário, ele estuda muito, mas ele aprofunda muito dentro da área ali que ele especificou. Ele passou para aquele concurso, para aquilo. O professor do ensino médio, o professor de cursinho, meu irmão, é muito assunto, cara. É muita coisa, coisa de doido. E aí eu fico pensando, e o estudante? A gente só está estudando história, língua portuguesa, e ele tem que estudar aquilo tudo. Então a carga, uma pressão, uma carga emocional também muito grande. E eu também palestro a respeito disso, porque são as competências socioemocionais, né? A gente poder discutir sobre isso, esclarecer para o estudante, principalmente para os pais dos estudantes, essa questão da pressão. Tudo isso é muito importante. E isso foi crescendo. Esses incômodos, eles se tornaram pedras de uma fortaleza, sabe? Que eu fui construindo, não está completa, eu acho que nunca vai estar completa, mas eu vou construindo essa fortaleza dentro de mim. Que foram obstáculos que eu fui encontrando. E falando ainda de professores, assim... O professor Américo, né, que era o dono do ProSaúde, ele sempre deu portas para mim. E Américo, ele tinha uma coisa ele sempre foi muito generoso no sentido de dar uns toques do que o cara deve fazer em sala de aula e tal. Até com relação à carreira também. Quando eu trabalhei lá, que não era mais... Virou pré-saúde depois, era, né? Era pré-saúde, não era mais pró-saúde, mas ele sempre chegava. Romão, tá todo mundo gostando da sua aula, mas faça isso aqui, faça isso, e com toda a generosidade, todo o carinho do mundo. Eu também aprendi muito com ele, né? Cara, que já era uma parte da equipe, não era mais toda a equipe do ProSaúde, mas ainda tinha uma parte, aprendi muito. Inclusive, o professor Chico, de português, um abraço para ele. Foi meu professor, depois foi meu colega de trabalho no pré-saúde, mas a gente nunca se encontrou lá.
Que eram dias diferentes, e hoje é meu amigo. Então, um abraço, Cara, professor Chico. Chico... Olha, Chico é um cara assim que... Eu vendo ele dar um aulão, eu ficava impressionado. A capacidade, velho, de conduzir a atenção do povo, velho. Uhum. Aí depois eu até brinquei com ele, rapaz, tu consegue isso que tu lê a Bíblia antes, né? Tu lê a Bíblia, pessoal. Mas muitas vezes não, que faz parte do ritual dele mesmo. Eu acho Aham. super bonito essa E o dedicação. povo chora e tal. Pô, Bota o cara. povo pra chorar na hora Mas dele. ele faz isso e é de coração. Não é aquela coisa estratégica para alcançar o público e trazer o público. Uhum. Eu não sou muito dessa vibe, sabe, Romão? Não, claro que não. Tem que ser natural, tem que ter verdade, né? Tem que ter Tanto verdade. que tem, dando aula para criança, né? Dando aula para o fundamental anos finais, por exemplo, eu gostava de fazer personagem, gostava de... E é aquela vibe ali. Mas eu não estava sendo outra pessoa, eu estava sendo eu mesmo. E uma coisa também que o outro diretor também falou para mim, que serviu muito para mim, foi o professor Caramu, o diretor do Motiva, que ele falou numa palestra que foi muito importante. Ele falou assim, imaginem que esses alunos, um dia pode ser o seu próprio filho que está assistindo a sua aula. Cara, isso me tocou assim, sabe? Porque eu tenho que fazer por aqueles alunos como se eu estivesse fazendo também o mesmo amor que eu estivesse dando aula para um filho meu. Aquilo foi muito importante para mim, sabe? Enfim, muitos nomes, né, me ajudaram muito nessa construção. E voltando a falar do professor Américo, o professor Américo hoje ele é gerente do ensino profissionalizante, né? Do estado da Paraíba. E sempre quando tem alguma coisa relacionada a isso aqui, ou estúdio, gravação, ele me liga. Às vezes não é nem para eu pegar uma aula para gravar ou para coordenar um estúdio. Às vezes não é nada disso. Ele falou, Dinho, como é o nome? Que ele fala, como é o nome daquele professor mesmo, aquele professor de química? Como é o nome daquele professor? Ele fala assim rápido, né? Aí eu falei, pronto, professor Gustavo Pinheiro. Isso mesmo, chama o professor Gustavo Pinheiro para mim, dê meu telefone para ele para falar comigo. Ou seja, ele lembra da pessoa que articula. E isso eu tenho como uma característica que eu tive que aprender, que é a liderança. É muito difícil ser líder, né? É muito difícil. Que a gestão de pessoas é muito difícil. E esse trabalho de coordenação é um trabalho que você tem que saber, José Pacheco de novo, né? Que coordenar é ordenar com. Você não está acima. Perfeito. É com. É circular. Tem que fluir. Não é diretivo. Não é de cima para baixo. E as portas que a Américo me deu para eu trabalhar com coordenação, em videoaulas, em estúdios, em podcast, abriu muita coisa para mim. Tanto que hoje, pô, Ítalo Lucena, que tá na Globo hoje, né, de São Paulo, Ítalo, da TV Cabo Branco, ele foi um cara, assim, que chegou, assim, professor Dinho, vamos gravar umas aulas pro Lá Vem o Enem? Eu falei, ô, Ítalo, vambora. E eu sou amigo da mãe dele, de Mari Lucena, que foi minha professora na UVA. Olha aí. E aí, ele nunca usou disso. Nunca usou. Ele conheceu o meu trabalho de evidência a partir de outros diretores. Eu acho que até através do Américo também me chamou. Eu gravei Lá Vem o Enem. Aí depois de muito tempo, ele falou, professor Dinho, o pessoal aqui do estúdio, muita gente conhece aqui, você foi professor deles. Eu falei, pô, Ítalo, que massa. Ele, eu posso te dizer um negócio? Eu falei, diga, Ítalo, tu foi meu professor também. Aí eu acho isso massa, sabe? Eu acho isso massa porque eu sou contra nepotismo, parentela, clientelismo. Acho que a pessoa tem que ir pela sua própria capacidade mesmo. Sou a favor de concurso mesmo. Tinha que ter concurso para tudo. E a palestra? Porque eu entendi o percurso que você fez. Sim. Você foi dizendo que foi aprendendo com esse comecei... povo todinho, e eu acredito nisso. E a palestra, né? Eu palestro aproximadamente há uns 15 anos. Eu comecei a palestrar sobre aquele tipo de aula que eu falei para você que a galera assistiu, que é sobre o Egito. Eu comecei a palestrar sobre hieróglifos egípcios na UEPB. Professor Matusalém. Lá o nome já é histórico, né? Professor Matusalém da UEPB, ele ouviu falar de mim. Mas ele é de letras. Não, ele é de arqueologia. Arqueologia. Tem acho que tem 3 Matusalém na UEPB. Esse de arqueologia, um baixinho, gordinho, uma carinha assim, ele parece um bolivianozinho, um moreninho. E ele soube de mim através de um cara que domina ali os lajedos, sabe? Um cara chamado Djair Fialho.
de Jair ele foi meu aluno no Pro Saúde em Campina Grande. Uhum. Aí conversou, ó, tem um cara que eu conheço que ele é egiptólogo, nem era egiptólogo, eu sou egiptólogo oficiosamente, né? Uhum. Hoje eu sou oficial, por conta do Aham. mestrado, mas era oficiosamente. E falou pro professor Matusalém, rapaz, a gente vai dar uns cursos de férias aqui, você não quer dar uma palestra sobre hierógrafos, não? Eu falei, quero. Aí eu fui a primeira vez, cara, curso de férias é assim, você vai, você não sabe o que você vai encontrar, né? Uhum. Aí tinha um quadro, eu pedi pro pessoal levar caderno, lápis e borracha. Só isso. Deu 180 pessoas Cara. no auditório. Eu falei, velho, que massa. E Aí, agora? né? O que eu vou fazer? Que eu tinha pensado em ir em cada um, desenhar o hierógrafo, mostrar o significado, fazer uns grupinhos de estudo. Não deu não, cara. Teve que ser estilo palestra mesmo. Todo mundo lá sentado, todo mundo com as suas anotações, luz de teatro em cima de mim, tela, data show, tudo preparado, não precisa levar nada na mochila. Aí tava tudo preparado, o professor Matusalém só rindo assim pra mim. Falei, pô, que show, cara. Computador conectado à internet. Isso 10 anos atrás, viu? Eu falei, que massa aquelas internet a rádio, lembra? Uhum. Velho, que massa. Eu consegui ali, dei uma aula, fui aplaudido. Falei, rapaz, acho que eu dou pra esse negócio. No ano que vem me chamaram de novo. Que já não foi mais para curso de fé, foi para um curso de extensão. Aí eu dei 8 aulas. E muitos daqueles que tinham assistido essa aula também participaram. Aí eu gostei do negocinho, né? E aí eu comecei a palestrar muito relacionado à história egípcia. E depois relacionado a histórias das antiguidades e tal. E a parte de educação começou agora em 2020. Porque eu passei a poder fazer isso depois da publicação da proposta Uhum. curricular. Aí eu comecei a palestrar, e os colégios me pedindo, o sistema educacional me pedindo também para fazer palestra. E aí aquela história, né, Romão? É um momento assim que a gente fica feliz, né, pela valorização. Até monetária mesmo, né? Porque É claro. em escassez a gente dá o preço da gente, né? É. Tem um colega meu que ele diz o seguinte, ele diz assim, rapaz, se te chamarem pro colégio, você primeiro escuta. Uhum. Não aceite, não. Primeiro escuta. Aí, depois de tudo, aí você pergunta, e quanto é a hora-aula? Depois que Sim. falarem tudo. Mas tem que Principalmente. ser na primeira. Porque se você não perguntar na primeira conversa, vai ser qualquer hora-aula. É, E tu sabe muito bem disso, né? sei. Aí ele Inclusive, fala... quando algumas escolas que eu perguntei na primeira conversa o valor da hora-aula, eu fiquei. Curiosamente, eu fiz, eu escutei caladinho É. tudo quando terminaram de ser a hora-aula. Que eles não gostam de dizer também. Não. Aí não entraram em contato mais. Mas é. Acontece muitas vezes isso, né? Esse cara vai ser muito caro. Tem muito cursinho aí, por exemplo, para concurso, que não me chama mais. Porque minha hora-aula de concurso é R$100. Certíssimo. Aí eles falam, mas professor, a gente não tem condições de pagar isso, que não dá, então tá bom, chame outro, não tem problema, tem gente aí. Isso não é questão de ser pedante. Eu não tô precisando dessas aulas para concurso. E é interessante você ter o valor monetário do seu trabalho. Eu só saio de casa se for por X. Independente de quanto seja o valor. Mas é importante você ter isso, porque senão vira um samba do crioulo doido. A sua vida vira isso, né? Aí o povo falou, mas cadê Dinho que sumiu dos concursos? Cadê Dinho que sumiu? Porque a hora dele é muito cara. Eu falei, velho, as dos outros que é muito barata, porque o curso também é muito barato. Então a gente vê o seguinte, se você tem um curso para concurso, que você tem 50 alunos só, pô, você pode botar um preço, mas às vezes são 8 turmas de 50. Como a gente viveu na falecida Solares, né, cara? Uhum. A gente viveu coisas ali que foram absurdas. A gente podia ter sido muito melhor remunerado. Sim, né? sim. E aí, aquela história, né? O professor, ele tem que sair dessa de que ele está trabalhando só para enriquecer o empregador. E existe uma história também, Dinho, muito prática, que é assim. Você tem uma qualificação técnica, mas não é só sua qualificação técnica. Você também tem muitas horas de sala de aula. Tudo isso valoriza o seu trabalho. Uhum. Além da qualificação técnica das muitas horas que você tem de sala de aula, que indica que você é um bom profissional, ainda tem aquele lado psicoemocional que você trabalha com o aluno. Show de bola, é isso aí. Tudo isso, todos esses ingredientes são colocados no valor da sua hora-aula. O que acontece? Você sabe seu valor.
eu sei o meu valor. Uhum. Tem um monte de gente por aí que não sabe. Não sabe. Então, assim, eu não saio de casa hoje por Y. E também não fico chateado com ninguém se não quiser pagar. É uma negociação de trabalho. É. O problema é que tem gente que fica chateado com a gente quando a gente não vai. Aí Cara, eu não sou obrigado, eu não É. sou escravo. Aí a gente é metido, é pedante, é estrela. Pô, velho. Sim, aí para essa história das palestras, aí você fundou uma consultoria. É isso mesmo? Não, eu trabalho para consultorias, eu não sou proprietário de consultoria. Até porque eu sou funcionário público, eu não posso ter pode, empresa, né? Mas eu trabalho para consultorias. Então, não sei se você conhece o professor Bruno Pontes, que é professor de Não. filosofia, de sociologia, o cara é pós-doutor aí. E ele abriu uma consultoria que é STK, e ele me convida frequentemente, ultimamente, né? Com muita frequência, inclusive, para dar consultoria sobre BNCC, sobre novo ensino médio, sobre processos metodológicos, avaliação, tudo com as novas tendências educacionais. E isso me exige estudar também, né? Pois é, veja, me disseram que você era o dono da consultoria. Ó. Olha só, Que bom, né? que bom, né? As pessoas Quer dizer que pensarem ele tem assim. alta conta, É, né? Agora eu vou fazer como eu disse a Sérgio Mala. Quanto é. mais em alta conta ele tem, Deixa. mais... Cara, Sérgio, olha, meu amigão Sérgio Mala, cara. Deixa eu contar mais Sérgio Mala, olha só. A gente tava naquele estúdio lá que você foi com a gente, você gravou lá o Revisa Enem. Hoje é chamado Estúdio 7, né? Que é de Felipe e Rona Ebson, meu amigo, professor de matemática. E a gente tava montando uma equipe para fazer agora uma produção de Enem. Uhum. Aí todo mundo falou vários nomes de biologia, da biologia. Aí todo mundo se olhou, né? Todo mundo se olhou. Aí chega Felipe, que é o dono, fala: vocês estão falando de biologia, é? Aí todo mundo... Aí vários nomes poderosos de biologia. Aí ele: se Mala não tiver aqui, a gente não abre. Só pra você ver a moral. né? Felipe, cara, e todo mundo, né, se olhou assim, eu, Gustavo Pinheiro, Bruno Pontes, Rona Edson também, a galera: não, Mala tem que estar, Mala tem que estar, Mala E tem que você estar. sabe, quando ele foi pro podcast, eu tirei uma onda com ele, que eu disse que ele era bonito, cheiroso, Bicho. educado. Eu disse, quer dizer, não existe um professor desse, Não. cara. Aí ele Não, o morreu cara, de rir. ele é um gentleman, ele é uma sapiência, assim. Mas você também, viu? Você também entra naquele grupo de professores que é muito educado, é um Obrigado, bom cara. vivan, é um cara muito simpático, que a conversa flui muito fácil. Mas sou acusado de babão por muita gente. Mas, Puxa saco, amigo mas- de diretor. se Aí, você, velho, eu vou fazer o quê? se você, é porque você joga para o time. É. E você quer um jogador que jogue contra? Ninguém quer, né? Agora, quem trabalha comigo que eu coordenei sabe que eu sou pelo professor, entendeu? Eu já tive algumas coordenações, e não de escola, mas coordenação de produção. O pessoal sabe, não, Dinho, ele é pelo professor. Eu tô entrando numa outra coordenação agora também de produção de videoaulas para Brasília. E cara, é o cara que tá no chão, é o cara que tá ali na labuta. E eu sempre exigi isso, trabalho, mas produzo também. Uhum. Se eu vou coordenar, eu também quero produzir, porque eu quero saber o que aquele cara tá sentindo. Alguns dizem: não, então você não tem visão de empreendedor, porque as pessoas veem que tem que ser preto ou branco. No mundo diverso que nós estamos, as pessoas acham que você tem que ser bipolar, entendeu? Ou, Aham. não é aquela história, como é que é, 2018? O aluno me perguntou assim: professor, você é quem? Você é Bolsonaro ou você é Haddad? Eu falei: eu sou o Dinho. Sim, você tá com um problema ou de visão ou tá com crise de É, identidade. velho, as pessoas tendem a simplificar, minimalizar e até ridicularizar as pessoas, velho. E não é por aí. Mas diga aí que mais você joga pelo time, eu sei disso, e joga pelos professores também. Agora, claro, Professores que eu tive inimizade, eu tentei chegar até perto, conversar, me aproximar. eu também, cara. Eu também fiz esse mesmo processo, mas às vezes a pessoa tá no momento dela, né? Não quer te perdoar, mas uma hora perdoa, né? Uma hora Eu acho que perdoa. sim. Por exemplo, eu tive um professor que a gente teve problemas, depois a gente foi descobrir que foi que outra pessoa que fazia inferno da gente. Uhum. Aí a gente lavou a roupa suja. E foi de boa, até hoje a gente se fala, de vez em quando ele manda pergunta pra mim, assim: Dinho, como é que tá o negócio aí lá do ensino médio? E eu perguntei: e aí, como é que tá a escola aí, cara, que você tá coordenando? E é de boa, sabe? Uhum. Mas sempre tem alguém ali que faz um certo inferno. Tem. Aí o que eu faço, Romulo? Eu me afasto. Tá correto. Eu só faço isso. E outra, se preciso for, eu ainda ajudo.
Teve professor que já chegou em escola, que eu tava trabalhando, e falar pro diretor, ó, ele não vai vir não. Ele não vai continuar aqui no meio do ano não, que eu já sei que ele já tá cheio de carga horária lá em João Pessoa, então ele não vai poder vir. Pode passar pra mim, eu já até conversei com ele. O diretor me ligou, Dinho, que história é essa que você não vai continuar? Eu falei, como é? Quem teve que foi fulaninho de tal. Eu falei, olha, não é bem assim. Aí eu falei, velho, aí quer dizer, professores assim, eles só se fecham e vão ficando em ilhas e daqui a pouco se complicam por eles próprios. E mesmo assim, eu já fui até tentar conversar com certos professores, falar, até com testemunho, pô, bicho, tu me ajuda aí lá a conversar. O cara falou, rapaz, o cara não quer conversar contigo, ele desconversa pra lá, desconversa pra cá. E tem coisas que são tão simples, sabe, Romão? Tem coisas que, às vezes, um bate-papo, uma conversa. Tem gente que eu dou-lhe um murro na cara, eu não sou assim. Vamos bater um papo, vamos conversar aqui. É o correto, Vai né? limpar tudo. Você não precisa ser meu amigo, não, rapaz. Vamos só deixar, Se sabe? eu tivesse o teu tamanho, eu era de dar um murro na cara, mas como Todo mundo fala eu isso. sou magrinho, aí eu tenho que resolver na conversa mesmo. Todo mundo fala isso. Já me chamaram até de frouxo, né? Tipo, rapaz, é pra tu ir lá dar um murro na cara dele. Eu falei, velho, o que eu faço depois volta pra mim. Dinho, o papo foi muitíssimo agradável, como sempre. Eita, Uma tamo hora já. passou voando. Na verdade, foram 2 horas, né? Que teve o off aqui, né? É, Gravou o off, João? pra soltar depois. João, né? gravou o off? Tá gravado um Uns pouquinho, pronto, pedacinhos, tá pronto. gravado. Aí você bota ali um making off, né? Romão, eu quero te agradecer e eu quero dizer uma coisa a você. Você é um cara assim que, pra mim, sabe quando você olha pra pessoa e bate? Uhum. Bate o santo, né? Que o povo Do diz. mesmo jeito comigo, viu, Dinho? A gente. Acho que a gente já tinha se falado, né? Pelo telefone, alguma coisa. Mas aí, por meio de um colega nosso de matemática, professor. Como é que eu. Não, foi o curso certo que a gente foi fazer. A gente se encontrou em frente a Solares uma vez. Tu chegou lá de moto. Sim, verdade, foi? verdade, Foi. verdade. Aí a gente Verdade. bateu um papo ali, rapaz, que massa, cara. Que professor show. E foi a primeira vez ali, não foi? Dinho? Foi. Pô, não Então, a lembrava partir disso. dali, cara, ficou tudo tranquilo. Porque, pô, o cara na vibe boa, o cara não tá mal intencionado, porque você sabe quando a pessoa chega perto e ela tá com algum outro interesse, pessoas oportunistas, sabe? E o cursinho nem vingou aquele Não cursinho. vingou, a gente ficou ali com 6 meses, aí a gente ainda foi tocando, mas depois não deu continuidade, Foi? porque Eu lembro. foi pouco aluno, Uhum. era muito professor, a gente Era tinha... pro Enem, não é isso? Era pro Enem, a gente tinha essa coisa de pagar bem ao professor e tava Uhum. pagando bem quando começou a ver, eita, vai ter buraco. Fomos honestos com os alunos, deu tempo dos alunos também depois entrarem em outro e foi tranquilo. Ah, E massa. aí o que acontece? Eu conheci você, Foi, cara, foi bom pra conheci mim. Paulo de português, língua portuguesa. Sim, aquele menino Ô, novo pra caramba na época, um Cara, menino muito bom, Hoje muito bom. detona, viu? E é, cara. Hoje, e ele tá na TV Paraíba Educa também, detona, professor do Motivo. Mas eu Paulo saquei- Barroso. Eu saquei que aquele menino era bom, porque ele muito novo, ele já sabia de muita É. coisa, cara. Ele sabia coisa que eu não sabia. Eu Ah, disse, pô, esse menino estudou onde, cara? Show de bola. E aí a gente descobriu uma galera ali e tá vendo, as coisas, elas não acontecem por acaso. Então eu te Verdade. agradeço. Te agradeço também por ter me dado aula pro concurso. Sim, cara. Lembra Sim, disso? cara. Ninguém acredita É. quando eu digo essas coisas. Viu, Eu tô João? virando. Eu chegava assim, ei, Romão, português eu tô lascado. Porque português eu não sei pra concurso, não. Eu sei pra escrever e tal. Aí ele, tá fazendo o que amanhã de noite? Eu falei, rapaz, vá lá, na turma tal que eu tô lá. Aí eu cheguei, aí Romão tira uma onda comigo direto, né? Falando e dando as dicas, e as dicas ali que me ajudaram. Mas digo que você disse em off que eram 2 horas de aula, eu passei 1h30 conversando. Não, você chegava no final, meia hora, aqueles que ficavam, o cara botava no canto do quadro, vai cair isso aqui, vai cair isso aqui, vai cair isso aqui, a bexiga caía. Então eu super te Ou seja, agradeço. se tu soubesse, tinha chegado nos 30 minutos finais, né? Levava a pizza, comia a pizza lá. Meu irmão, muito obrigado. 83 é porque é Paraíba, é isso? Diálogos 83 é porque é um diálogo que acontece aqui na Paraíba, né? Mas isso tá Show de muito bola. furado, porque tu é paraibano, João? Tu é de onde? E Felipe? Baiano. Dinho, Carioca. Carioca. E eu, Rio Tintense. É paraibano. É, eu sou o único O paraibano aqui dono sou é paraibano, então dono tá de bom demais. coisa Inclusive, eu queria fazer aqui o merchan, pode fazer o merchan? nenhuma. Claro, à vontade. Eu tô
construindo, né, com uma professora universitária, uma história da Paraíba, tá? Bacana. Porque a gente precisa de história da Paraíba contada por aqueles que não tiveram oportunidade de contar a história da Paraíba. Verdade. Então, a gente está começando a escrever. Eu também desenho, né? Então, vou fazer a parte da ilustração. Legal. E eu tenho vontade também de, nesse material, ir junto ali algum caminho com podcast. Antigamente botava CD dentro do livro, né? Mas algum livro, sabe o livro didático que a gente Sei. abre ali, tem um link e tal? Massa. Eu tô pensando em alguma coisa assim, porque tem muita gente que não tem tempo de estudar, porque trabalha o dia inteiro, Isso. mas de repente bota o fone dentro do ônibus. Isso, Ou legal. bota, entendeu? Dentro do Legal. carro ali, pro cara tá antes de dormir ali, dar uma relaxada. São informações que acho que valem a pena. E tô com muitos outros projetos também, tá? Vá dizendo, pode dizer. Diga tudo. Tem projeto do Enem, saindo daí fresquinho. Tem projeto de videoaula também, da Paraíba, mas eu só vou lançar as videoaulas de História da Paraíba quando sair o edital, tá? Porque se não sai o edital, aí muda alguma coisa, aí você já comprou, entendeu? E é super baratinho. O negócio assim é praticamente de graça para pagar energia, para pagar a internet lá em casa. E eu libero, e toda vez que eu libero, você tem acesso o tempo que você quiser, para a vida toda que você quiser. Não tem esse negócio de 6 meses e acabou, não. O meu tá assim também. Tá assim também, né? Que eu acho que educação tem que ser gratuita e isso faz com que o próximo a gente estude para poder fazer outro. Massa. E se atualizando. Eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando. Tem um projeto do Enem, que é um projeto Brasil todo e vai rolar na TV Brasil, tá? Massa. O canal é TV Brasil. E provavelmente aqui na Paraíba vai ser uma associação com a TV Senado ou a TV Assembleia, para todo mundo que às vezes não tem oportunidade de fazer aulas com grandes professores o tempo todo. Você vai ter lá na TV aberta para você. Grandes aulas... professores o tempo todo. E TV aberta, gratuito, só sintonizar. Tá bom? Muito obrigado, Romão. Você é parceiro, cara. Dinho, brigadão. E é Diálogos 83 só porque o diálogo acontece aqui na Paraíba, Show viu? de bola. Se eu mudar pro estado, eu boto a mesma logo e mudo só o DDD. Massa Obrigado por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Você, desde a primeira vez que eu falo, eu tô meio aperreado aqui com as coisas, mas eu vou sim, quero ir. E depois você que me cobrou. Eu falei, cadê? Aí, não vai ter não? Então, muitíssimo obrigado. Você é de casa, viu? Show de bola. Venha sempre que quiser. Vou fazer aquelas indicações que você pediu aqui. E me faça as indicações que eu vou gostar muito, até porque nesse período agora, janeiro e fevereiro, a gente tá com dificuldade de conseguir convidados, porque tá todo mundo viajando, né? Não, mas eu consigo. Tem um pessoal bacana aí. Então, beleza. Obrigado, Valeu, Dinho. galera. Show. Obrigado João. Obrigado, Felipe. E até as próximas. Diálogos 83, mais uma edição. Se inscrevam no canal, curtam lá. O papo foi muito massa. Show, valeu.